Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. A paz do Senhor Jesus. Venho aqui agradecer porque hoje eu visualizei e já temos 90 inscritos. Só faltam 10. Amém? Você logo agora vá lá e pegue o seu copo com água. Nós vamos consagrar e abençoar o seu copo com água. E quando você tomar, pode ter certeza. Esse copo com água, essa campanha que eu estou fazendo com vocês, é a campanha da fonte do que clama. Esse copo com água aqui representa a fonte do que clama. Aqui na igreja teve uma irmãzinha que participou dessa campanha e ela estava com a irmã dela de sangue, com aquela doença chamada... meu Deus do céu, esqueço o nome da doença. Diabetes. Ela estava com o dedo ferido, podre, e o médico diagnosticou que ela ia amputar o dedo. Mas na mesma semana, a irmã dela estava na igreja, a irmã Inês, bebeu da água ungida e quando recebeu a notícia, a ferida cicatrizou e o médico disse que ela não ia ter que amputar o dedo. Ela só fez beber. Eu falei assim, gente, bebam um copo com água, essa água, pensando em alguém. E a irmã da igreja pensou na irmã de sangue. E quando ela bebeu, na mesma semana, a ferida cicatrizou, ela foi para o médico disse não vai amputar. Então, essa campanha que nós estamos fazendo aqui, da água da fonte do que clama, é o seguinte. Sansão, ele lutou com 1000 filisteus, com a queixada de um jumento fresco. Daí ele se cansou, entrou numa caverna e orou a Deus e pediu água. E Deus pegou, fendeu a rocha, né? E daí saíram águas. Ele bebeu dessa água. E a palavra de Deus diz que ele se fortaleceu. Então, pegue seu copo com água correndo, dê a pausa, pegue esse copo com água e nós vamos ungir, abençoar, consagrar esse copo com água. Quando você beber, você vai ter a força, vai ter a cura, a libertação, em nome de Jesus. E quando você estiver bebendo, você vai lembrar em alguém. Tá bom? Hoje eu tenho uma palavra da parte do Senhor que eu dei ontem na igreja. E as pessoas ficaram assim, pensativas, né? Essa palavra que eu vou dar hoje para vocês é uma palavra de, como diz por aí, despertamento. É uma palavra de livramento. E é uma palavra de crescimento espiritual. Eu quero que você pegue esse vídeo e termine de assistir e vá até o fim. Porque Deus vai falar com você. Essa palavra que eu vou dar hoje é uma palavra para a gente crescer espiritualmente. Para a gente se fortalecer espiritualmente. Para a gente ver muitas coisas aqui. Eu quero que você acompanhe comigo na Bíblia. Vamos usar a Bíblia como sempre temos usado. E você vá para lá para o livro de 2 Reis, capítulo 5. Segundo livro do Reis, capítulo 5, por favor. Abra a tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Tá bom? Amém? Show? Isso. Vamos ler. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. Aqui estamos falando do grande general Naamã. Ele era um homem de guerra, aonde ele saía, o Senhor usava ele, dando livramento contra os sírios. O que é sírio, pastor Wallace? Sírios são os inimigos. Ele saía, lutava, vencia, e ele tinha um chefe que estava sobre ele, né? Então, aos olhos do chefe dele, ele era um grande homem, valoroso. Aos olhos de toda aquela comunidade, ele era um grande homem de guerra, vencia as batalhas. Mas ele tinha um probleminha, uma lepra, que só tinha 2 pessoas que sabiam dessa lepra: Deus e a esposa. Mas quando ele chegava dentro de casa, ele tirava a roupa, tinha lepra. Aprenda uma coisa, meu irmão e minha irmã. Tem pessoas que na sua frente é uma e por suas costas é outra.
Existem pessoas que têm duas caras. E acontece isso. Ele para todo mundo era um grande homem, mas quando chegava dentro de casa ele escondia uma lepra. Tem pessoas que podem esconder coisa de você. Tem pessoas que dão tapinha nas suas costas. Tem pessoas que só te elogiam, mas elas podem te decepcionar. Então, no versículo 2, vamos ver, tem muito aprendizado aqui. Acompanhe comigo. 2 Reis 5:2. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Em uma dessas batalhas, Naamã foi em uma cidade, em uma comarca, e destruiu toda aquela cidade. Mas ele viu uma menina, a Bíblia não relata a idade dela, mas ele pegou uma menina, carregou essa menina, e meu irmão, tem gente, você vai entender o que eu estou falando, tem gente que não consegue se libertar de um trauma, de uma mágoa, de um ódio. Se liberte, libere o perdão, vá pedir perdão, não guarde nada do passado. Quando ele pegou aquela menina, carregou nos braços para levar para casa, para trabalhar, aquela menina viu aquela destruição toda, inclusive o pai e a mãe mortos. Mas ele pegou a menina para trabalhar. E trabalhou na casa dele, sendo empregada da esposa dele. A menina que ele pegou. Mas o que temos de guardar, guardamos o que? O nosso coração. Você vai entender o que eu estou falando. Porque Deus, ele não trabalha com soberbos nem orgulhosos. Deus só trabalha com humilde de coração. Entenda bem. Versículo 3. E disse a esta senhora: Oxalá, que significa tomara, que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Olha que coisa. Quando Naamã entrou, eu vou fazer uma comparação para você entender. Quando Naamã veio de uma batalha, ele entrou para a casa dele, entrou dentro do quarto. Mas ele deixou uma portinha um pouco aberta. E a menina estava varrendo. Sem querer, ela viu que quando Naamã tirou a roupa de guerra, Naamã tinha uma lepra. Eu estou fazendo uma conjectura, uma comparação, para você entender aqui o que está escrito. Ela falou, meu Deus, o meu Senhor tem uma lepra. Você viu que ela falou aqui, olha o texto, olha. 3. E disse essa senhora que o meu Senhor estivesse. Ela chamou Naamã de quê? De meu Senhor. Então isso quer dizer que o quê? Que não adianta só falar, tem que ter atitude. Ela falou assim, se o meu Senhor estivesse na frente do profeta, ele seria restaurado da lepra. Tem muita gente que fala, mas não tem atitude. Tem muita gente que diz que vai ajudar e não te ajuda. Tem muita gente que diz que promete e não faz. Já aconteceu com vocês? Se já aconteceu, levante as duas mãos. Mas ele falou assim, minha senhora, se meu Senhor estivesse na frente, ela quis ajudar. A palavra de Deus disse, meu irmão e minha irmã, que nós temos que ser como crianças para entrar no reino de Deus. Porque se você prestar atenção, quando a criança não gosta, ela diz, não gosto, ela não mente. Entendeu? Ela fala a verdade. Aí ela falou assim, meu senhor, minha senhora, se meu senhor, quer dizer, ela já tinha esquecido daquilo. Se fosse outra, falava assim, que nada, tomara que ele morra mesmo. Ele matou meu pai e minha mãe, mas não, o que foi que ela fez? Ela guardou o coração. Talvez muitas bênçãos não estejam chegando em vida de muitas pessoas porque está com mágoa, com ódio, guardando lembrança do passado e Deus não pode operar. Então, se é com você isso, jogue isso fora. Quem tira não é Deus, quem tira é você. Tá bom? Aí, quando a menina estava conversando com Naamã, com a esposa de Naamã, Naamã estava ouvindo. Olha o que aconteceu no versículo 4. Então entrou Naamã e a notificou ao seu senhor, dizendo, assim, assim. E falou a menina que é da terra de Israel. Aí Naamã ouviu. Mas como eu gosto de conjecturar para você entender a palavra, fazer uma comparação, quando Naamã ouviu, ele saiu para falar com a menina, que estava falando com a esposa. Mas ele deve ter pensado assim, meu Deus, eu matei o pai dela, eu matei a mãe dela, destruí a cidade dela, ainda quer me ajudar? É isso aí, meu irmão. A diferença de quem serve para quem não serve a Deus. Bateu na sua face, dê a outra.
te humilharam, te maltrataram. Não pague o mal com o mal. Mas pastor, você é besta? Não, eu não sou besta. Eu estou fazendo igual a Jesus. Entendeu? Jesus andava mais com os pecadores do que com os religiosos. Por que ele andava mais com os pecadores? Para quê? Porque ele via nos pecadores o quê? Uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Zaqueu pegou e entrou na casa de Zaqueu. Maria de Madalena, uma prostituta, ele deu oportunidade. Então, ela não guardou. Ele ouviu e falou assim, meu Deus, eu fiz tanto mal para ela, ela me ajudou. Então ele falou assim, menina, fala para mim. Deus vai te colocar na frente de pessoas para você conversar com ela e se acertar. Quando ele ficou na frente da menina, a menina falou assim, profeta, você tem que ir na casa do profeta. Naamã, o senhor tem que ir na casa do profeta Eliseu para o senhor receber sua cura. Ele pegou, ouviu isso e foi ver Eliseu. Mas o tema dessa mensagem é o seguinte. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Você vai entender o que eu estou falando. No versículo 9, vamos para frente. No versículo 9 diz assim, veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Quando Naamã ouviu que a menina falou para ir na casa do profeta, ele se arrumou logo e foi para a casa do profeta. Ele foi até com pressa. Não, eu quero ser curado da lepra. Porque se alguém soubesse que ele era leproso, ele ia perder muita coisa. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Não esconda nada de Deus. Tá bom? Não há nada oculto que não venha a ser revelado. E ele estava escondendo. E se você esconde alguma coisa, você conversa com Deus, ora a Deus e Deus perdoa. Porque ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Tá bom? E ele foi para a casa de Eliseu. Versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás o quê? Purificado. Olha a direção de Deus, viu? 11. Porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Tudo na direção de Deus. Quando Naamã chegou na porta da casa do profeta, vamos trazer para o dia de hoje, chegou na porta da igreja, o profeta, dirigido por Deus, diz assim, obreiro, diga para Naamã e mergulhar 7 vezes no Jordão. Aí Naamã se indignou. Não, como é que pode? Como é que pode? Eu quero que ele venha orar em mim. Não é do seu jeito, é do jeito de quem? De Deus. Como é que ele se indignou, queria que o profeta orasse? Mas o profeta estava sendo dirigido por Deus. Manda ele tomar banho 7 vezes no Rio Jordão. Mas ele pensou, no Rio Jordão, além de ser longe, era um pouquinho sujo, que era um pouquinho barrento. Ele não queria, se indignou. Ele queria que o profeta orasse. Irmão, irmã, aprenda. Tem certas coisas que não é para você orar. Porque a maioria das coisas, Deus já falou com você. E não é para você orar, é para você fazer. Moisés estava na frente, Mar Vermelho, atrás os egípcios, e ele estava orando, e Deus disse, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Você tem que orar em uma coisa que ainda você está na dúvida, não sabe, está pedindo direção, mas nas coisas que você sabe que tem de fazer, não precisa de oração. Você só tem que obedecer o que Deus diz aqui, ó. E ele teve que obedecer. Você tem que mergulhar 7 vezes. Mas aí ele colocou uma desculpa. Ele falou assim, no versículo, por favor, 12. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as árvores de Israel? Não me poderei eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Ele falou assim, olhe, lá perto de minha casa tem 2 rios chamados Abana e Farpá. Eu não poderia me lavar lá? E lá é mais limpo, lá é mais perto de casa. Ah, mas tem gente que é assim. Irmão, às vezes o mais perto não é para você, entenda bem. Existem pessoas, porque Abana e Farpá é melhor, porque é mais limpo, é mais bonito, certo? E lá no Jordão é barrento e longe. Eu vejo pessoas querendo tirar outros irmãos da igreja deles.
Exemplo, você está na sua igreja. Aí chega um irmão de outra igreja e te convida para você sair da sua para ir para dele. Não. Aquela pessoa tem que convidar uma pessoa do mundo. Não pescar no aquário dos outros. Não, pastor, porque lá você sabe, né? A Banda e Farpar, aquela igreja é mais perto da minha casa, é bonita, tem isso, tem aquilo tudo. Há a diversidade de ministério. Cada ministério trabalha diferente. Ah, pastor, porque lá na igreja tem isso, tem aquilo outro e não. Jesus disse, é no Rio Jordão, é lá. A Banda e Farpar é perto. Não é na Banda e Farpar, é lá. Se alguém está tirando você da sua igreja, essa pessoa está errada. Aquela pessoa tem que chamar outras que é do mundo. Eu vou convidar. Eu não posso sair daqui e pescar no aquário dos outros. Se Jesus disse é no Rio Jordão, é no Rio Jordão que eu vou. Eu não vou para a Banda e Farpar. Mas tem gente que é assim, gosta de botar um fermento. Ah, porque cada igreja tem a sua doutrina. Se é no Rio Jordão, é no Rio Jordão. Venha para cá, para a Banda. É porque, Deus, a Banda e Farpar é mais perto e limpo. É no Rio Jordão. Não é do seu jeito. É do jeito de quem? De Deus. Mas ele foi com indignação. O cara foi. E às vezes você pensa que é oração. Não é oração. É atitude. Coisas que nós sabemos que é para fazer e que devemos fazer. Ou não devemos fazer. Não precisa orar, não. E ele foi. E olha o que aconteceu. Versículo, por favor, 13. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, ou alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficarás o quê? Purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como carne do menino e ficou purificado. Ele chegou no Rio Jordão, andou um bocado, andou muito. Deus sabe, e Deus vai te abençoar, não se preocupe. Ele andou um bocado, andou, chegou no Rio Jordão e falou, vixe, nesse rio. Aí quem estava do lado dele foi um servo dele e falou assim, Senhor, se alguém mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Mas é só mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Eu vou abrir um parêntese aqui. Tem gente que ajuda mais os de fora do que os de dentro de casa, né? Fechando parênteses, não sei porque eu falei isso. Mas o cara, o servo dele, passou vergonha nele. Falou assim, Senhor, se fosse alguma coisa grande, o Senhor não faria? É como se fosse assim, rapaz, você não é crente porque está assistindo novela. Tem gente que Deus permite para o crente passar vergonha. Fulano não é assim que você é crente, fica falando mal do seu pastor pelas costas. Fulano não é assim que você é crente, fica assistindo novela. Ele falou assim, Senhor, se alguém te pedisse alguma coisa grande, você não faria? Que custa o Senhor obedecer o profeta e mergulhar 7 vezes no Rio Jordão? Que custa? Passou uma vergonha. Deus permite. Nem assim que você é crente, fulano. Seu pastor sabe disso? Esse homem foi aqui, olha o texto aqui. Ó. Então chegaram a ser os seus servos. E lhe falaram dizendo, meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, uma grande coisa, porventura não farias, quanto mais dizendo, lava-te 7 vezes. Aí Pedro falou assim, rapaz, é assim que você fala? Você está dentro da igreja e fala mal do pastor? Não. Se alguém te pedir... Não. O servo... Isso aqui foi uma vergonha. Ele, tá bom, vou mergulhar. Mergulhou 1 vez, 2 vezes. E cadê? Quantas vezes são? 7. Mergulha 7 vezes. 7 vezes. Quando ele se levantou, a carne ficou purificada igual de menino. Aí eu te pergunto. Quem foi que abençoou? Como foi que Naamã foi abençoado? Primeiro, quando aquela menina decidiu esquecer o que Naamã fez com os pais dela. E aí Deus pode usá-la. Mágoa, ódio, ressentimento, lembrança do passado. Ah, eu já perdoei, mas não quero ir perto de mim.
Aí quando a menina viu, falou assim, olha, eu vou ajudar meu senhor. Chamou ele de meu senhor. E tem pessoas que falam assim, por mim, eu quero que ele se dane mesmo. Ele não fez isso com meu pai, com minha mãe, não fez isso comigo? Pois, não estou nem aí, não faça isso. Ela falou assim, meu senhor, se o senhor estivesse na frente do profeta, isso, Deus usou aquela menina para abençoar, porque se ela não esquecesse, ela poderia falar assim, por mim eu quero que ele morra, mas não. Ela perdoou e Deus usou ela. E hoje ela está lembrada aqui. Deus quer te usar, perdoe. Abra o coração. Esqueça o passado. Deus quer te usar. Segundo, não é do jeito seu, é do jeito de Deus. Tem certas coisas que não é para orar. Você sabe que é para fazer, então faça. Você sabe que é para deixar, então deixe. Não precisa oração, você sabe. Você está ouvindo esse vídeo, você sabe. Mas outra orientação, obediência. Se é lá no Jordão, é lá no Jordão. Mas a banho e farpar é limpo, não é do seu jeito, criatura, é do jeito de Deus. E não foi as águas do Rio Jordão que curou ele. Foi a obediência. Ele foi, mas obedeceu e mergulhou. Ele poderia mergulhar num monte de lama 7 vezes, mas ele já estaria curado porque ele obedeceu. Amém? Essa palavra veio para abrir seus olhos. E outra coisa, existe pessoas que na frente, vou dar um exemplo assim, existe pessoas que na sua frente é uma, mas nas suas costas é outra. Existe pessoas que podem estar escondendo coisas de você, mas de Deus não esconde. Naamã na frente de todo mundo era o quê? Era um grande varão, valoroso, tinha vitórias. Mas quando chegou dentro de casa, o que aconteceu? Ele tinha uma lepra. Cuidado. Com muitas pessoas que são religiosas, que oram bonito e que não sei o que, só Deus sabe o que é que tem dentro do coração dessas pessoas. Mas mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Amém? Essa palavra veio para avivar você, despertar você, e atrás dessa palavra tem um grande livramento. Tá bom? Eu vou te pedir agora, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, que você pegue seu copo com água, que eu e você vamos orar agora. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu me achego a Ti em oração. Primeiro, Pai, agradecendo por essa palavra e pedindo, Senhor, que o Senhor dê visão espiritual a pessoas que estão vendo esse vídeo, para o Senhor dar a elas o discernimento espiritual para conhecer outras pessoas, que talvez algumas pessoas estão enganando, estão mentindo, mas não há nada oculto que não venha a ser revelado. Em nome de Jesus, Pai, dá livramento a essa pessoa que está assistindo esse vídeo. E meu irmão, minha irmã, a partir de hoje você vai entender que você pode fazer planos, você pode planejar, mas o sim vem da parte do Senhor. Pai, eu te apresento esse copo com água que essa pessoa está segurando. Eu te peço, Deus, venha com o teu poder sobre cada partícula, molécula e átomo desse copo com água. E a mesma unção que o Senhor colocou nos lenços, nos aventais de Paulo, coloca nesse copo com água do teu poder. Eu consagro esse copo com água com o teu poder em nome de Jesus. E quando essa pessoa beber, ela vai ter cura interna e externa. Em nome de Jesus. Amém? Bote o copo com água de lado. E a partir de hoje, você vai tomar posse dessa palavra. Você vai pegar essa palavra e guardar como ensinamento. Amém? Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Se Deus disse, através de Jesus, através do profeta, Deus disse através do profeta, é lá no Rio Jordão, é lá no Rio Jordão. Você não precisa sair da sua igreja. É na sua igreja que Deus vai dar a bênção. E se você saiu da sua igreja, pode voltar.
Amém? O profeta não fez a vontade de Naamã, porque não é a oração que ele precisava, era uma atitude de obediência. Porque Naamã era orgulhoso. E a palavra de Deus diz em Tiago 4:6, que Deus resiste ao soberbo. Mas esse ato de mergulhar 7 vezes, o que significa isso, pastor Wallace, de mergulhar 7 vezes? De se humilhar na frente de Deus. A palavra não é os humilhados serão exaltados. A palavra não é essa. A palavra é quem se humilha será exaltado. E às vezes nós precisamos nos quebrantar. Nos humilhar mais do que 7 vezes para Deus nos levantar. Amém? Pegue seu copo com água, você beba um pouquinho dessa água, ou toda, e o restante você joga na cabeça. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus, compartilha essa palavra, certo? Faltam 10 pessoas para a gente completar 100, mas o mais importante é que o evangelho seja pregado. Eu vou te pedir, coloque nos comentários, ainda hoje, coloque nos comentários, assim, eu recebo, pastor. Todos vocês que assistiram o vídeo, eu recebo. Embaixo aqui vai estar o link do meu canal. Se chegar a 100, amém. Se não chegar a 100, o importante é que o evangelho seja pregado. Fica na paz do Senhor Jesus, dá seu like aí. E um abraço para o meu pai, que está em Salvador. Uma bênção de Deus. Um abraço para meus familiares. Um beijo para minha esposa Silvânia. E para vocês. Que Deus abençoe vocês mais e mais. Sabendo que nesse mês 7, mês de julho, é mês de bênção na sua vida. E você vai me contar um testemunho. Em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo. Para a glória de Deus.